Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Hoje, damos início à nossa temporada de 2018. Ao longo de 2017, debatemos inúmeros assuntos importantes aqui no nosso programa. E em 2018 não vai ser diferente de tudo aquilo que fizemos no ano passado. Mas esse ano tenho que abrir esta temporada falando de algo que será muito importante para o futuro dos portos no Brasil: a automação. E para mostrar o que vem ocorrendo em automação, vamos acompanhar um vídeo de um evento que ocorreu na Finlândia no ano passado, em setembro de 2017. Acompanhe comigo. O meu primeiro convidado é o nosso professor, já conhecido do nosso programa, Áureo Pascoalito. Professor, obrigado por estar aqui de novo conosco, debatendo estes assuntos importantes para o nosso segmento. Eu que agradeço, estamos à disposição. O meu segundo convidado é Alexandre S., que é gerente na parte comercial da Kalmar nas Américas, uma das empresas mais importantes na área de automação. Alexandre, obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado, vamos discutir um pouco os assuntos de automação. Para iniciar o nosso debate, tenho que me remeter ao vídeo que nós assistimos inicialmente. Alexandre, qual a importância de um evento como esse, internacionalmente, e principalmente os impactos para os nossos portos aqui no Brasil? Na verdade, esse é o segundo evento que a Kalmar promove para automação. O primeiro ocorreu em 2016 em Los Angeles, onde nós temos o primeiro terminal automatizado nas Américas, nos Estados Unidos. Esse terminal hoje ele é 100% automatizado, com os equipamentos ASC, que é os Automatic Stacking Cranes, e os nossos shuttle carriers, auto shuttles. Então é uma operação completamente automatizada. Podemos dizer para o telespectador entender que os equipamentos não são habitados por pessoas, eles são controlados por máquinas. Eles são totalmente autônomos, eles têm a conexão do equipamento com a central, né, com um sistema próprio da Kalmar, que passa todas as informações e passa os jobs para fazer a operação. É um espaço confinado, não é permitida a entrada de pessoas dentro desse espaço, até por uma questão de segurança. A Kalmar, antes de lançar qualquer produto, todos os protocolos de segurança têm que estar 100% provados e sem falhas, porque se alguém entra no terminal, por exemplo, abre um gate ou alguma coisa, o terminal ele para completamente. Uma questão de segurança é o principal foco da Kalmar, além da automação, é a segurança. Aí nós decidimos repetir o evento em 17, que no nosso centro de desenvolvimento em Tampere, foram em torno de 70 clientes globalmente falando. Tivemos 5 clientes do Brasil, alguns da América do Sul, incluindo o Chile, principalmente de Chile e Brasil esse ano. E foi um avanço, porque nós fomos ver os convidados, os participantes de 16 para 17, há um interesse bem maior dos terminais em ver o que está acontecendo fora. E a Kalmar hoje tem um centro 100% disponível para os clientes irem lá e fazer as simulações e provar que realmente funciona. Ele é complexo, né? A automação não é simplesmente amanhã eu vou automatizar meu terminal. É um processo longo que demanda entre 3 e 5 anos de planejamento e depende muito também... Estamos falando de planejamento e execução ou de 3 a 5 planejamento e execução, né? O período completo. E demanda muito trabalho de ambas as partes. E hoje a Kalmar
A gente tem, acho que a Calmar está um passo à frente porque nós conseguimos entregar a solução completa. Professor, a gente acompanha eventos internacionais como este e eu vou ser novamente insistente nesta questão, até porque quando você tem a qualificação de bons executivos, o idioma não é um grande problema, mas quando você desce isso para um nível um pouco inferior, e principalmente a gente vai tocar nesse assunto de mão de obra, a gente tem uma das maiores empresas em automação portuária aqui hoje, eu acho que a gente precisa debater para levar esse conhecimento para você que está em casa, a gente tem inúmeras dificuldades nesse sentido. Será que em algum momento desse espaço-tempo nós teremos, de alguma maneira, empresas com o potencial da Calmar fazendo de alguma maneira investimentos aqui no nosso país para que nós possamos ter um centro de capacitação neste nível, como a gente acompanhou no vídeo agora recentemente? Olha, as coisas acontecem em função da demanda, tá certo? Essas atividades de automação, elas decorrem, evidentemente, do tipo de cargas que são movimentadas. Nós já temos, o Brasil está funcionando muito em função, principalmente, dos produtos agrícolas, né? Da exportação de produtos agrícolas. E já existe uma grande automação nos embarques aí desses produtos. Assim que a gente tiver a retomada... Fazendo um recorte não traz valor agregado para a economia regional. Mas na realidade sustenta a economia, né? Até nos deu um amparo aí muito forte nesse tempo aí de dificuldade. E agora, retomando-se a economia, a área industrial da economia, e o Brasil tem muita força e muito potencial nisso, começam a prevalecer as cargas containerizadas, que continuam funcionando, evidentemente. E aí, aonde você tem uma melhor padronização, onde você tem uma melhor capacidade de sistematizar, fazer atividades repetitivas, é onde a automação, vamos dizer assim, nada de braçada, né? Realmente ela vai fazer o seu melhor. Então, em consequência disso, naturalmente, precisamos formar pessoas, já temos muita gente boa, muita gente preparada aí para esse trabalho, inclusive em terminais já implantados, mas o futuro é esse. Então, nós teremos realmente que trabalhar muito essa questão da preparação de quadros, de pessoas realmente preparadas para operar esses equipamentos aí. Nem serão tantos assim, porque a automação tem esse condão de restringir quantidades de pessoas, e o que é muito bom em situações de perigo, de risco, atividades realmente assim penosas, tá certo? Mas, de qualquer forma, terão muitos postos de trabalho e precisarão de muitas pessoas capacitadas para executar. Até fazendo o meu segundo recorte, a gente aqui no off, antes de começar o programa, o senhor estava comentando que leu um estudo recentemente onde a automação ela provoca o aumento do emprego e não a diminuição do emprego. Bom, então já entrando nesse assunto, veja bem, essa questão é o grande desafio da modernidade, tá certo? O que realmente ocorre, e isso tem que ser trazido para pontos assim bastante controlados, com muito equilíbrio. É lógico que quando houve a modernização dos portos, a containerização, a revolução dos containers, tá certo? Reduziu-se uma grande quantidade de postos no mundo todo, tá certo? Mas a gente tem que olhar que postos foram reduzidos. Aqueles que realmente eram postos que, em primeiro lugar, de tarefas que possam ser sistematizadas, que possam ser realizadas de uma forma controlada. E aquelas que não interessam, nem para o trabalhador não é contra, vamos dizer, a automatização na hora que ele o tira de uma tarefa que arrisca a sua vida, arrisca a sua integridade. O trabalhador, claro, quer preservar a sua atividade, o seu rendimento disso. Só um detalhe, existem vários níveis de automação hoje. Desde por exemplo, hoje que se busca, alguns terminais estão vendo uma solução, por exemplo, a utilização de RTGs. Que os grandes terminais mudaram completamente o modal de uma heat stacker para um RTG. Nós temos hoje um nível de automação que é simplesmente tirar o operador do ambiente, do equipamento, da cabine, e colocar esse operador para trabalhar como se fosse no escritório.
no ambiente remoto. Mas a gente consegue fazer isso sem PDS? Sem o posicionamento efetivo de RFID, geoposicionamento nos pátios hoje? Hoje existe, para esse, o nível 1 de automação do RTG, tem algumas premissas. Primeiro ponto, o equipamento tem que ser elétrico. Para você tirar os dados, né, passar principalmente cabo, passa as informações de cabo. Você precisa chegar fibra em todos esses RTGs? Sim, exatamente, para o escritório, para o desk. Busbar também tem pode ser aplicado, mas não tem a mesma segurança que a fibra. Então esse é um primeiro ponto, eletrificar o equipamento. Normalmente os equipamentos já vêm há muitos anos com sistema de auto-steering, que também é mandatório para esse tipo de operação. E aí teríamos que fazer retrofits, colocar outros componentes que fazem parte dos produtos de automações que nós temos no nosso portfólio, pré-agregando para aumentar a segurança da operação. Porque simplesmente tirar o operador da cabine e colocar ele dentro de um escritório, hoje ele opera muito mais fácil vendo as câmeras do que propriamente em cima do próprio equipamento. Você fez uma menção de mudar as stackers para os RTGs, para elucidar o pessoal que está em casa, é mais ou menos aquelas grandes empilhadeiras que empilhavam os containers versus esses grandes guindastes que hoje a gente acompanha transitando pelo Porto de Santos. Voltando no meu questionamento, quando eu falei na questão de posicionamento, quando você faz essa transição mencionada por você em relação a essas stackers, partindo para os RTGs, você está focando em diminuir o volume de movimentação que você tem por container, ou seja, se você empilha os containers através de uma stacker e você precisa movimentar esses containers, o RTG tendo algoritmos matemáticos em virtude de um bom TOS implementados, vão diminuir efetivamente o número de movimentos que você faz por container. Fazer isto sem geoposicionamento é efetivo, é produtivo? A gente está fazendo isso no nosso país, Alexandre? Hoje, falando dos equipamentos que nós temos hoje no mercado, 100% dos clientes usam essa tecnologia. Alguns integrados com o TOS, alguns não, mas sem esse sistema, praticamente a produtividade e efetividade do equipamento, aquele se diminui. Muito dificilmente. Na verdade, o RTG, além da produtividade, que é a diminuição dos movimentos, tem o outro lado, que é aumentar a capacidade estática do terminal. Você tem muito menos, você usa muito menos espaço para movimentar com as empilhadeiras, espaço para curvas, movimentos. Então aumenta o volume de capacidade estática dentro do terminal? Exatamente. Você aumenta a capacidade estática até o dobro. Professor, antes de eu chamar o nosso primeiro intervalo, a gente sabe que no nosso país muitas destas automações são impulsionadas por legislação. O senhor acredita que no espaço curto de tempo a gente vai inverter essa questão cultural e focar em questões como o próprio Alexandre mencionou aí, de segurança, produtividade e estes executivos que nós temos no nosso país hoje, também executivos internacionais que vêm para dirigir os terminais no nosso país, vão contribuir para que a gente mude essa cultura nos portos do Brasil, professor? Bom, eu não tenho dúvida disso. A própria evolução aí da humanidade, você tem mostrado isso, do trabalho portuário em particular. Basta lembrar que os primeiros grabes aí, que não era nem automação, era mecanização, quando começaram a operar, eles foram recebidos a tiros. Tá certo? E hoje ninguém está disposto a pegar uma pá para movimentar, descarregar um navio de produtos aí, nocivos aí. Então, a aceitação, ela decorre da constatação, tá certo? E o trabalhador, ele não é insensível a isso. Ele enxerga essa possibilidade. E isso tudo acontece, vamos dizer, de forma assim tão, não vou dizer natural, mas de constatação, de convencimento, que nós temos, por exemplo, um terminal recentemente inaugurado em Qingdao, na China. A China é um dos países mais populosos do mundo, se não for o mais populoso. Tá certo? Tenderia a criar e ficar botando um monte de chineses lá para trabalhar. E, no entanto, esse terminal opera com 12 pessoas, um terminal de padrão. E, em vez de ter lá um operador de portainer que fica o dia inteiro curvado, olhando
a situação lá embaixo, você trasladando ali em relação à sua posição, correndo o risco de, num movimento assim inadvertido, até ferir aquele colega que está trabalhando lá numa posição mais remota, a pessoa está, como foi falado aqui pelo Alexandre, numa posição remota. Ele está sentado num ambiente, olhando para frente, ergonomicamente preparado para isso e com total controle daquela situação. Tá certo? É uma situação assim que é indiscutível. Ele vai realmente ter uma melhor condição de trabalho. Então, essa aceitação pela sociedade, pelos trabalhadores e tudo, ela decorre de fatos que são inegáveis. E isso realmente é a tendência de futuro. Vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo e no próximo bloco vou debater mais em relação a estes pontos de automação e principalmente em relação à questão da capacitação. Porto Negócio vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá a tua sugestão de pauta, o teu comentário para que possamos debater aqui no nosso programa. Esta semana recebo Áureo Pascoaleto, o nosso professor, e também o Sales Manager da Calmar nas Américas, Alexandre S. Alexandre, nós percebemos recentemente mais um movimento que vem ocorrendo no nosso segmento portuário, onde uma empresa internacional, global, adquiriu aí 100% das ações de um porto, de um terminal aqui na nossa região. Você honestamente acredita que esse movimento ele vem sendo tendencioso e vai se potencializar cada vez mais, ou de alguma maneira nós não teremos aí o controle dos grandes players internacionais do segmento portuário? Eu acho que, no meu ponto de vista, essa é uma tendência. Os grandes terminais, as grandes linhas marítimas, têm os seus próprios terminais hoje, globalmente falando. A gente tem inúmeros players, citar nomes, a DP World, a APMT, a ICTSI. Todas essas linhas têm seus próprios terminais. E eu vejo isso uma tendência, porque a concentração das cargas hoje, dos volumes, estão cada vez maiores. A gente está até discutindo anteriormente, se você pegar 10 anos atrás, nós tínhamos 40 linhas marítimas no mercado. Hoje, praticamente, se concentrou em 6. Não é só questão do... Tivemos recentemente a falência de uma das grandes. Exatamente. Então, essa concentração, ela vai fazer uma linha para os terminais. Eu acho que não tem outra saída. Hoje, se você pegar uma linha Maersk, ele vai parar no terminal da PMT. Isso é a mesma coisa com DP World, MSC. Então é uma tendência de concentração e eu não vejo outra saída para a questão de competitividade. Professor, isso é reflexo da globalização? A gente pode dizer que, de alguma maneira, estamos vivenciando um novo arranjo logístico mundial? Sem dúvida nenhuma. Na realidade, a questão são os negócios. Os negócios é que vão, como falei já no início, as demandas é que vão dirigindo o mercado. Então, existe o interesse em fazer esse tipo de trabalho e é claro que as empresas, na medida que elas se diversificam, aumentam a sua escala, transportam, tem um terminal, tem diversas atividades que contribuem para toda aquela cadeia, ela fica mais segura no realizar. Chegar para o seu cliente e dizer assim, olha, eu vou entregar o seu produto na data avançada em tal lugar. Ele não está dependendo de uma outra empresa para parar o navio dela e fazer a descarga. Então, na medida que aumenta a gama de serviços que a própria empresa tem o controle, tem a propriedade e tem o controle disso, a operação fica muito mais segura. Quer dizer, isso me parece que é uma tendência irreversível. A gente sabe que esses terminais internacionais, todos eles, Alexandre,
atuam com middleware de integração, ou seja, fazendo a comunicação entre o TOS e tudo que a gente chama de baixa periferia, ou seja, hardwares que estão implementados. Obviamente, baixa periferia é um termo técnico que a gente utiliza, mas tem muita tecnologia agregada naqueles equipamentos que estão efetivamente ali no pátio, no costado e no gate. Aqui, por imposições legais, nós criamos inúmeros subsistemas e aí, a partir desses subsistemas, em virtude de outras imposições legais, precisamos criar outros sistemas. Talvez não está na hora da gente mudar também essa percepção e os terminais no país começarem a atuar com esses middlewares de integração para que a gente possa ser mais eficiente nas operações, Alexandre? Eu acho que são entraves, né, que não dependem 100% dos terminais, infelizmente. Nem fala a vontade dos terminais de investir em automação, de ser mais produtivos, de acabar com os gargalos, existem. Conversando com a maioria dos nossos clientes, todos têm essa intenção. O nosso problema, o que eu vejo no Brasil, é a questão dos entraves às legislações. Que você vê, tem inúmeros terminais, projetos que você fala de 10 anos, ainda está no papel. Esse é o problema, na falta de vontade dos empresários, dos terminais em si. Mas isso é a vontade política. Eu acho que a vontade política é um entrave que ainda nós temos. Com licenças, inúmeras licenças, o pessoal não consegue desenvolver. Professor, será que nós aprendemos a planejar e de alguma maneira desaprendemos a executar no nosso país? Não, é que são duas situações, dois olhares diferentes. Existe o olhar do empresário, que é parceiro do trabalhador, tá certo? Capital e trabalho são duas faces da mesma moeda, tá certo? Ambos estão ali ligados e trabalhando no mesmo interesse. Mas existe um outro olhar, que é um olhar que envolve responsabilidade ambiental e tal, e que é, vamos dizer, permeado por uma legislação assim tão complexa, que a cada dia se agregam novas exigências, novos detalhes e tudo, que acabam realmente tendo posturas, não digo contraditórias, mas muito diversas. Sobreposição de obrigatoriedades, por exemplo. Por um lado, os empresários que querem agilidade, querem rapidamente saber, eu vou fazer isso e vou atingir tal objetivo, tá certo? E, ao mesmo tempo, vamos dizer, cada dia aparecem novas formas não só de legislação, mas de procedimentos, de fatos que vão realmente interferir na vida operacional do terminal, que é uma surpresa por dia. Eu vou chamar um vídeo para demonstrar o que é efetivamente a preocupação com a relação de capital-trabalho. Centro Tecnológico da Calmar, para que vocês conheçam um pouquinho do que essa empresa vem fazendo internacionalmente e também contribuindo nacionalmente para os portos que nós temos no nosso país. Acompanhe. Como você pôde acompanhar, estado da arte naquilo que é importante para capacitar
principalmente pessoas. Alexandre, pergunta de $1 milhão. Como a Calmar conseguiu chegar neste nível de excelência para capacitar pessoas? Esse centro foi desenhado há uns anos atrás para para ganhar essa agilidade, né? No passado a Calmar sempre investiu muito na parte de desenvolvimento de equipamentos, em automação, segurança. Só que nós tínhamos, quando desenvolvíamos algum projeto, algum equipamento, nós tínhamos que interromper, passar para um cliente, um parceiro, para fazer os testes. Isso tinha um tempo agregado longo, né? Então a Calmar desenhou esse projeto. Hoje nós temos praticamente um terminal próprio. Em menor escala. Em menor escala. Evidentemente. Hoje nós temos a ASC, Automatic Stacking Cranes. Temos RTGs, Shuttle Carriers, Terminal Tractors. Todos esses equipamentos 100% disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Lá nós fazemos simulações em provas, layout, integrações com sistemas. Você comentou do TOS. Nós colocamos o TOS, o nosso sistema e o equipamento, todos falando ao mesmo tempo, fazendo a operação remota. Quando você diz o nosso sistema, o nosso praticamente Calmar, um middleware, né? Fazendo a interrupção própria com o TOS. Nós chamamos de TLS, Uhum. que é o sistema próprio da Calmar, essa interface entre o TOS e o equipamento. E fazemos isso tudo. Na verdade, esse centro foi criado para os nossos clientes, globalmente falando. Como eu costumo dizer, a inovação e o desenvolvimento, elas estão aliadas necessariamente à transferência do conhecimento. Não adianta você ter inovação, não adianta você desenvolver, se você não transfere o conhecimento para que aquelas pessoas possam operar. E aí eu vou perguntar para o professor. Professor, nós temos novidade aqui também em relação à capacitação de pessoas na nossa região e principalmente na nossa cidade? Claro que temos, Max. A principal novidade que tem, nós estamos em início de semestre, início de atividades docentes, é a postura, vamos dizer, de ensino. Que conversávamos com os nossos professores, vamos dizer, com uma constatação muito simples. Vai entrar na sua sala amanhã um aluno que nasceu neste século. Hoje, o ensino, ele é muito focado numa visão individual do aluno. Existem programas, formas gerais, direções, diretrizes de conhecimento, mas tirar o máximo, desafiar ao máximo o aluno para que ele possa trazer essa contrapartida. E isso ocorre dentro dos cursos de logística, de engenharia, no mestrado, os cursos de automação, quer dizer, a universidade realmente tem um repertório de atividades docentes que vai atender trazendo toda essa tecnologia, formação. porque tecnologia é o ambiente dessa nova geração. A gente, infelizmente, chegou ao final do nosso programa. Professor, o senhor já é de casa, eu já fiz esse questionamento para o senhor, mas eu sempre gosto de terminar dessa maneira e não vou me privar de fazer o questionamento para uma pessoa tão importante no segmento portuário, para que possa também levar um pouquinho deste conhecimento de um executivo que nós temos no nosso segmento portuário com foco em automação e tecnologia. Alexandre, quem é Alexandre S? Alexandre S. Tenho 39 anos, natural de São Paulo. Trabalhei por diversas ramos de atividade, indústria, telecomunicações, fiz engenharia. Em 2004 iniciei minha carreira na Calmar, na área de pós-vendas. Ao longo dos anos fui agregando aí as responsabilidades, passando mais para a área de equipamentos. Hoje eu trabalho, fico em Santos, no nosso escritório, aqui em Santos, mas cuido de 7 países na América do Sul. Então estou mais... Tá fácil. Não tá fácil, viajando bastante, mas assim, bem feliz com o que faço. E com a empresa que trabalho, que dá todo o suporte e tem essa visão de inovação. Isso é extremamente importante, principalmente para executivos, ter empresas que suportam efetivamente todo o desenvolvimento que é necessário para qualquer segmento. Felizmente, Porto e Negócios fica por aqui. E lembre-se, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se quer ir longe, vá acompanhado.
forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Mareste Telecomunicações.